Algo aconteceu aqui. Eu tô vendo que pessoas já entraram. Tem uma novidade aqui que tá me atrapalhando. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Aqueles que já entraram. Bom dia. Ferreira, você postou aí o bom dia, tá me ouvindo? Márcio, bom dia. Bom dia, Arthur. Achei aí pra você, meu amigo. Estão me ouvindo. Bom dia, Laurinha, Rose, Penha, Fátima, obrigado. É porque o Instagram sempre tem uma novidade. Eu tô vendo bem escuro. A tela tá bem escura. E tá assim, gerencie seu vídeo ao vivo e veja quem está assistindo. Vou tocar aqui em cima em avançar. Não tem jeito não. Veja as perguntas. Controle os filtros. Veja a solicitação. Pronto. Agora apareceu normal. Bom dia, pessoal. Gratidão por virem participar conosco, né, do Evangelho da Quinta de Luz. Bom dia a todos. Aqui estamos num dia nublado. Já caiu uma chuvinha que traga muitas bênçãos para todos nós. Para aqueles que não forem assistir ao vivo, bom dia, boa tarde ou boa noite. Oi, Kátia, feliz Páscoa. Vamos aguardar um pouquinho, né, para que o maior número de pessoas acesse o nosso canal. Enquanto isso, a gente pede que vocês convidem todos os seus contatos. Manda aí o aviãozinho, né, para todo mundo, que certamente alguns irão gostar de estar conosco nesta manhã. Ou talvez queiram assistir posteriormente, né? Se Deus quiser, vai ficar gravado. Nós estamos aqui para realizar esse nosso estudo, esse nosso encontro com o Cristo Jesus, né? Nessa tarefa abençoada que é o Evangelho no Lar. O estudo dos ensinamentos que ele nos deixou sob a luz da doutrina espírita, né? Para quem ainda não me conhece, eu sou Tarcísio Citônio, trabalhador e paciente da Quinta de Luz, esta amada casa, que ainda não voltamos aos trabalhos presenciais, mas se Deus quiser, em breve voltaremos, né? Então vamos serenando as nossas emoções para nos preparar para efetivamente dar início ao nosso Evangelho. Então vamos, quem puder, né, adotar uma postura adequada para a gente fazer a prece inicial. Aqueles que ainda não separaram, dê uma corridinha, separa o copinho para que haja a fluidificação da sua água, né, que a gente possa receber mais essas bênçãos do alto. Vamos lá. Repousar os pés firmemente no chão, deixar a coluna ereta, tranquilizar as nossas emoções, elevar o pensamento ao alto.
para rogar a Deus, nosso Pai Celestial, que Ele abençoe a nossa tarefa, o nosso Evangelho, que Ele nos envie os bons espíritos para que nos inspirem nesta manhã, nos transmitam as mensagens que precisamos para a expansão da nossa consciência, para o fortalecimento dos nossos corações, e assim sigamos essa caminhada nessa existência de maneira mais reta, mais equilibrada, mais serena. Bons espíritos, que dignai-vos vir nos assistir. Rogamos também a tua presença, vosso amparo, que tenhamos um início de domingo de Páscoa abençoado nestes momentos que ficaremos aqui juntos. Peço a todos que fortaleçam seus laços, sua conexão com o seu anjo da guarda, para o agradecimento especial a esse amado amigo que tanto vela e tanto zela por nós. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, protege e ilumina. Inspire e fortaleça no bem, hoje e sempre. Amém. Agora rezemos juntos a oração que o Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis sucumbir às tentações e livra-nos de todos os males, Pai. Pois vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. E assim seja. E agora pedimos a permissão aos coordenadores do Evangelho no lar da Quinta de Luz para dar a tarefa por iniciada. Que assim seja. Isso. Eu considero assim que com a prece inicial a gente realmente, efetivamente, a gente inicia o Evangelho, né? E hoje é um evangelho especial, porque afinal é domingo de Páscoa, né? Não é qualquer domingo. Apesar de que no Espiritismo nós não termos, né, dogmas, sacramentos, rituais ou liturgias, né? A gente, apesar disso, não pode deixar de dar devida relevância à data, né? Que para todos os cristãos marca a passagem de Jesus de volta ao mundo espiritual. Porém, assim, como sempre, a gente deve buscar no tempo, né, na história da humanidade, as referências para a gente, né, fazermos nossas análises, né, sobre todos os fatos. Então, hoje, eu escolhi como leitura prévia, né, 2 pequenos trechos do Evangelho de Lucas. Eu marquei aqui. Primeiro trecho é no capítulo 2, os versículos de 41 a 44. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando o menino completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, voltaram, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais o notassem.
Eu acho uma graça, tem gente que não acha graça nenhuma, mas eu chamo esse trecho a primeira edição do Esqueceram de Mim, aquele filme que já fizeram duas ou três, não sei. Com 12 anos, Jesus foi esquecido em Jerusalém, por ocasião da ida da sua família, né, à comemoração da Páscoa. E o outro trecho que eu separei para a gente ler, como leitura prévia, foi ainda no Evangelho de Lucas, o livro de Lucas, né? O Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo 22, versículos 14 a 16. Quando chegou a hora, Jesus se pôs à mesa com os apóstolos e disse: Desejei muito comer com vocês esta ceia pascal, antes de sofrer. Pois eu lhes digo, nunca mais a comerei até que ela se realize no reino de Deus. Eu escolhi essas duas passagens porque, né, os textos deixam muito claro que se comemorava a Páscoa, né, como uma data festiva antes mesmo dela ter o atual significado, né, para a comunidade cristã. Né, na festa eles comemoravam, né, a libertação do povo hebreu do período de escravidão no Egito. Né, e também tem referências históricas que ligam as comemorações a boas colheitas. Né, dava sempre nesse período, em abril, e, né, na Páscoa cristã também nós temos, né, vários elementos evangélicos, né, que marcam os acontecimentos dessa última semana de vida encarnada, né, de Jesus, né, desde o domingo de Ramos, né, até a quinta e sexta-feira santa, tem o sábado de Aleluia, o domingo de Páscoa, né? Os primeiros elementos se relacionam à entrada triunfante de Jesus em Jerusalém, né? Em seguida vem os fatos que levaram ele, né, ao julgamento, né, e vem os sofrimentos, a flagelação dele, né, e por fim a morte, né, na crucificação, crucificado, e também vem, né, a ressurreição e a ascensão de Jesus. Em verdade, nós espíritas não reconhecemos, né, a Páscoa nesse contexto de culpa, né, que outras religiões apontam, né, onde Jesus deixou-se imolar na cruz para pagar os nossos pecados, né? Então, claro que a gente dá, né, uma importância fundamental, né, a tudo que se passou, né? A gente tampouco crê na ressurreição do corpo físico do Cristo da forma que foi apresentada nos evangelhos, né? Pelos próprios princípios da doutrina espírita, né? Então, ocorreu a vinda dele, a materialização do Senhor Jesus, falar com os discípulos, Maria estava lá, Madalena foi a primeira que o viu, né? Então, na verdade, o Rabi, ele superou todo esse sofrimento, né, que lhe foi imposto, venceu, né, a falta de moral que imperava nos governantes, dentre a maioria dos como é que chama, os que comandavam, os sacerdotes, né? Tem os sumos sacerdotes, aqueles que condenaram ele, né? Ele passou por tudo isso e deixou, né, mais essa grande lição para a gente, né? Talvez a maior, não sei. Ele retornou triunfante, né, ao plano espiritual, onde prosseguiu perpetuando os seus ensinamentos, né, para toda a humanidade, né, e permanece até hoje e ficará eternamente conosco, né, nos dando
nos dando a direção dos passos a seguir. Portanto, a gente deve aproveitar, né, esta e todas as Páscoas, né, para lembrarmos de reverenciar os exemplos de Jesus, né, tudo o que o imortalizou, né, que guia, nos dá rumo para uma vida plena. Ok? 9h15, vamos passar a leitura do Evangelho, né, e como de costume, mais uma vez aqui eu vou abrir aleatoriamente, pedindo aos bons espíritos, né, que nos traga a mensagem, capítulo 7. A mensagem que estamos precisando. O orgulho e a humildade, capítulo 7. É o capítulo Bem-aventurados os pobres de espírito, o ponto 11. Eu abri aqui na segunda página, é bem comprido. Então não vou ficar rodeando muito não, vou ler e vou aqui acompanhar o tempo para ver se dá para ler tudo. Se não der, a gente completa a leitura posteriormente, né? Porque a gente tem, né, o compromisso de fazer nosso evangelho em torno de 30 minutos. Até 30 minutos. Não é muito rígido não, mas é assim um padrão que a gente gosta de seguir. Então, ponto 11 é uma mensagem de Lacordaire, foi enviada em Constantina no ano de 1863. Que a paz do Senhor esteja com todos, meus queridos amigos. Venho para encorajá-los a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que antigamente habitavam a terra, Deus concede a missão de trazer o esclarecimento. Ele está falando dele. Bendito seja pela oportunidade que nos oferece em poder ajudar no adiantamento de vocês. Que os bons espíritos me ajudem, tornando a minha palavra compreensível e que me concedam a graça de colocá-la ao alcance de todos. Aos encarnados que estão em dificuldades e procuram a luz, que a vontade de Deus me auxilie a fazê-la brilhar em seus olhos. A humildade é uma virtude muito esquecida entre os homens, e os grandes exemplos que dela tiveram foram muito pouco seguidos. Será que sem a humildade poderemos ser caridosos para com o nosso próximo? Claro que não. A humildade iguala as criaturas, mostrando que todos são irmãos, que devem se ajudar mutuamente e as conduz ao bem. Sem a humildade, apenas se enfeitam de virtudes que não possuem. É o mesmo que vestir uma roupa para esconder as deformidades do corpo. Lembrem-se daquele que nos salva. Lembrem-se de sua humildade que o fez tão grande, colocando-o acima de todos os profetas. Fala aqui do Cristo. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais humildes, foi porque os poderosos da terra imaginam que tanto os títulos quanto as riquezas são recompensas dadas por seus méritos e que sua origem é mais pura que a do pobre. Acreditam que os bens materiais lhes são devidos por direito e quando Deus os retira, acusam-no de injusto. Opa aí. É triste. Ridícula cegueira. Por acaso Deus distingue alguém pelo corpo? O corpo do pobre não é o mesmo que o do rico? Terá o Criador feito duas espécies de homem? Tudo o que Deus fez é grande e sábio, portanto nunca atribuam a ele as ideias criadas pelos cérebros orgulhosos que possuem. Rico, enquanto você dorme em seus aposentos dourados, ao abrigo do frio, milhares de irmãos iguais a você dormem na sarjeta. O infeliz que passa fome também é seu semelhante. Sei que com estas palavras o seu orgulho se revolta. Você até concordará em dar-lhe uma esmola, mas nunca em lhe apertar fraternalmente a mão. O quê?
dirá você. Eu, descendente de sangue nobre, um dos poderosos da terra, serei igual a esse miserável que se veste com trapos? Ilusão de falsos filósofos. Se fôssemos iguais, por que Deus teria colocado tão abaixo de mim? É verdade que as roupas de vocês em nada se parecem, mas se os dois ficassem sem elas, que diferença haveria entre ambos? A nobreza do sangue, você dirá. Porém, a química não encontrou até hoje diferença alguma entre o sangue do nobre e o do plebeu, entre o sangue do senhor e o do escravo. Quem garante que você, outrora, também já não foi um miserável como ele, que não pediu esmola, que não pedirá um dia a esse mesmo que hoje está sendo desprezado por você? Por acaso as riquezas são eternas? Não acabam juntamente com a morte do corpo? Lance sobre você um pouco de humildade. Coloque os olhos na realidade das coisas deste mundo, sobre o que realmente faz com que um seja superior ao outro e outro inferior. Lembre que a morte chegará para você, assim como chega para os outros, e que os títulos não o preservarão dela. Que ela poderá chegar amanhã, hoje, ou a qualquer momento. E se ainda assim permanece com todo esse orgulho, então eu lastimo muito, porque você será digno de piedade. Orgulhoso, ele agora não fala mais ao rico, fala ao orgulhoso. O que você era antes de ser nobre e poderoso? O rico pode ser esse orgulhoso, né? Talvez tenha sido mais humilde que o último dos seus criados. Curve a fronte orgulhosa, porque Deus poderá rebaixá-la no momento em que ela estiver mais elevada. Todos os homens são iguais na balança divina. Apenas as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Todos os espíritos possuem a mesma origem e todos os corpos são moldados da mesma matéria. Os títulos e os nomes em nada modificam o corpo, pois eles também irão para o túmulo e não garantirão a você a felicidade prometida aos eleitos. Apenas a caridade e a humildade são os verdadeiros títulos de nobreza. Pobre criatura, você é mãe, seus filhos sofrem, estão com frio e com fome, e ainda assim vai, curvada sob o peso da cruz que carrega, humilhar-se para lhes conseguir um pedaço de pão. Eu me inclino diante de você. Quanto é nobre e santa e grande aos meus olhos. Espera e ora. A felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres oprimidos que confiam em Deus, Ele concede o reino dos céus. E você, jovem donzela, pobre criança, devotada ao trabalho, entregue às privações, por que esses pensamentos tristes? Por que chorar? Eleva o olhar a Deus e é piedoso e sereno. Aos pássaros, Ele dá o alimento, confia, pois o Senhor não... Aos pássaros, Ele dá o alimento, confia, pois o Senhor não irá abandoná-la. O ruído das festas e dos prazeres mundanos faz acelerar seu coração. Você também gostaria de enfeitar a cabeça com flores e misturar-se aos felizes da terra. Queria ser como essas mulheres extravagantes e risonhas que passam. Gostaria de ser rica também. Criança, é melhor ficar calada. Se você soubesse quantas lágrimas e dores, sem fim, estão escondidas sobre esses vestidos bordados, quantos lamentos são abafados pelo ruído dessa orquestra alegre, preferiria seu quarto humilde e sua pobreza. Conserve-se pura aos olhos de Deus. Se não quiser que seu anjo da guarda se retire e volte para ele, escondendo o rosto com suas asas brancas, pois se ele a abandonar neste mundo, com os seus remorsos, deixando-a sem guia e sem apoio, estará perdida. Restará apenas aguardar a punição reparadora quando retornar ao mundo espiritual. Dá para continuar lendo. Não sei se dá para chegar até o fim, mas todos aqueles que sofrem com injustiças, com as injustiças dos homens, sejam tolerantes para com as faltas de seus irmãos.
lembrando que vocês também não estão isentos de culpa. Não vamos julgar ninguém, né? Isto é ser caridoso e também humilde. Se estão sofrendo por calúnias, curvem a cabeça diante dessa prova. Que importância podem ter as calúnias do mundo se possuem a conduta reta? Deus não poderá recompensá-los? Suportar com coragem e resignação as humilhações dos homens é possuir humildade. É também reconhecer que somente Deus é grande e poderoso. Os homens esqueceram as leis de Deus que o Cristo veio ensinar. Será preciso que ele retorne à terra para relembrá-los? Precisará expulsar de novo os vendedores do templo que desonraram a casa de Deus, que deveria ser apenas uma casa de oração. Isso aí ocorreu na última semana, né? Será que se Deus conceder aos homens a graça de receber o Cristo novamente, não irão renegá-lo, como fizeram antigamente? Talvez o chamassem mais uma vez de maldito, porque ele atacaria o orgulho dos fariseus modernos. É bem possível que o fizessem percorrer de novo o caminho do Monte Gólgota, nos arredores de Jerusalém, onde foi crucificado. Quando Moisés subiu ao Monte Sinai para receber os 10 mandamentos de Deus, o povo de Israel, entregue a si mesmo, abandonou o verdadeiro Deus. Homens e mulheres deram o ouro e as joias que possuíam para fabricar um ídolo em forma de bezerro de ouro, para que pudessem adorá-lo. Vocês, criaturas civilizadas, procedem como eles. O Cristo nos deixou sua doutrina e nos deu o exemplo de todas as virtudes. Mesmo assim, os homens abandonaram tudo, tanto os exemplos quanto os ensinamentos. Cada um, com suas paixões, construiu um Deus ao seu modo. Para uns, um Deus terrível e sanguinário. Para outros, um Deus despreocupado com as coisas deste mundo. O Deus que fizeram é ainda o mesmo bezerro de ouro que cada qual adapta ao seu jeito e às suas ideias. Despertem para a realidade, meus amigos, meus irmãos, meus amigos. Que a voz dos Espíritos toque o coração de todos. Sejam generosos e caridosos, mas sem ostentação. Ou seja, façam o bem com humildade. Dá para ler. Que cada um destrua pouco a pouco os altares que ergueu ao orgulho. Resumindo, sejam verdadeiros cristãos e terão o reino da verdade. Deus nos dá muitas provas de sua bondade. Não duvidem mais. Nós viemos preparar os caminhos para o cumprimento das profecias. Sempre que o Senhor der uma manifestação de sua clemência, que o seu enviado celeste possa encontrá-los reunidos e formando uma grande família. Que seus corações mansos e humildes sejam dignos de ouvir a palavra divina que ele trará. Que o mensageiro encontre em seu caminho apenas as flores que colocaram nele por terem retornado ao bem, à caridade e à fraternidade. Procedendo assim, o mundo em que vivem se tornará um paraíso terreno. Porém, se permanecerem insensíveis à voz dos Espíritos, enviados para purificar e renovar a sociedade civilizada, rica em conhecimentos científicos e tão pobre de bons sentimentos, só restará a vocês chorar e lastimar pela sua morte. Mas não será assim. Voltem ao Pai, e então todos nós que contribuímos para o cumprimento da sua vontade, entoaremos o cântico de ação de graças, agradecendo ao Senhor por sua inesgotável bondade e glorificando-o por todos os séculos e séculos. Que assim seja. Foi bem comprido, mas deu para a gente ler, né? Mensagem muito clara, né? Resume, né, uma das lições mais repetidas, a gente pode dizer assim, mais repetidas pelo Cristo, né? Que é que devemos combater o orgulho, né, e nos tornar mais humildes, né? Então a gente não deve perder o rumo dessa lição, dessas mensagens, para que desse modo a gente alcance, né, um futuro luminoso.
façamos a nossa parte, né? Pratiquemos essas virtudes, né, hoje abordadas, não só na Páscoa, que façamos de todos os nossos dias, né, uma Páscoa, uma passagem para melhores escolhas, né? E desse modo possamos colher, né, doces frutos no porvir. Bem, estamos em cima da risca, 9h30. Vamos novamente serenar nossas emoções. Para entrarmos na parte final, fazermos a fluidificação da nossa aguinha, né, durante a prece de encerramento. Então, vou convidar aqueles que podem se sentar, adotar uma postura adequada, de pés firmes plantados no chão, a coluna ereta. Ajuda uma respiração consciente. Inspirando lenta e profundamente pelo nariz, soltando o ar pela boca. Vamos nos tranquilizando para mais uma vez nos dirigir ao Pai Celestial e agradecer a Ele pelo que nos foi dado nesta manhã. Agradecemos também aos bons espíritos que vieram nos assistir, nos intuir. Rogamos ao Pai que permita que estes bons espíritos realizem uma limpeza em nossos lares, retirando toda e qualquer energia deletéria presente no ambiente, colocando na água da cuba para esta finalidade, na casa onde não temos a cuba, que estas energias sejam direcionadas às fontes da natureza que as captam, drenam ao seio da Mãe Terra, onde são transmutadas em energias benfazejas. Que estes amados amigos também possam fluidificar as nossas águas, dos copos, das garrafas, de quem as colocou, transformando essas águas em medicamento para os nossos corpos. Por fim, sob a permissão de nosso Pai, que os bons espíritos possam guiar, né, os nossos irmãos desencarnados, menos esclarecidos, sofredores, que tiveram a oportunidade de estar conosco nessa manhã, eles sejam encaminhados às colônias de tratamento, de aprendizado, que melhor se adequem ao grau de evolução de cada um deles. Mais uma vez, vamos nos conectar, fortalecer nossos laços com o nosso amado amigo, nosso anjo da guarda, para agradecê-lo por tudo, pelo que nos inspira no bem todos os dias de nossa vida. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, protege, ilumine, inspire e fortaleça. No bem hoje e sempre. Amém. Que assim seja. Agora eu convido a todos que voltemos o nosso pensamento à Mãe Santíssima, que Maria de Nazaré nos acolha em seu colo de mãe, nos proteja sob seu manto sagrado, nos inspire a paz e a luz do seu amado Filho, nosso divino Mestre Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos vossos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, graças a Deus. E nessa paz, nessa serenidade, nós rogamos a permissão aos coordenadores do Evangelho da Quinta de Luz para dar a tarefa por encerrada nesta manhã. Paz e luz a todos. Gratidão por estarmos juntos nessa abençoada tarefa. Emândio, Tintim, obrigado, meus irmãos. Beijo no coração de todos.